Fala pessoal, aqui quem está falando é o Thiago da Stencil Decor e nesse vídeo nós vamos aprender a fazer o tijolinho fake, só que assim, bem real, esse tijolo de demolição. E nós vamos utilizar aqui Stencil e os materiais da Textura-cia. Você vai aprender a fazer esse efeito decorativo agora. Nós vamos utilizar o selador acrílico na cor concreto, o tijolo inglês na cor marrom, uma textura da Textura-cia, Renaissance Camussa, reagente Cortem laranja, o cimento queimado na cor concreto, é uma textura. Estas ferramentas, desculpe, está um pouco suja ainda, uma fita e, claro, o nosso querido stencil de tijolinho. Se você quiser comprar esse stencil de tijolo, tem um card aqui do lado direito aparecendo para você agora. Para começar, vamos utilizar o selador acrílico na cor concreto. Vamos isolar os cantos da parede. Vamos simular que isso daqui é uma parede. Eu estou utilizando um rolinho de espuma, mas você pode utilizar qualquer rolinho para poder espalhar. Eu não vou me preocupar muito com para deixar ele muito certinho, porque isso vai fazer um efeito debaixo do nosso tijolinho. Eu aproveitei para secar ali bem rápido e agora a gente já vai começar. Primeira coisa, fazer acompanhamento do tijolinho pelo rodapé, ou se o rodapé estiver torto, você precisa fazer uma marcação em um alinhamento no nível. Eu vou colocar uma fita, só uma fita do lado de cima do stencil, porque eu só preciso fixar ele do lado de cima. Stencil fixado, e agora a gente vai utilizar o tijolinho inglês na cor marrom café. Vou colocar essa textura na espátula e aqui eu vou colocar em velocidade normal para poder mostrar como que eu começo. Primeira coisa é fixar o próprio stencil com a massa. Eu utilizo a própria massa para fixar esse stencil na parede. E esse cuidado, dessa forma que eu estou fazendo, não vaza a massa por trás do stencil. Basta você segurar com calma o stencil e passar a espátula sem fazer força, sem forçar o stencil, então ele não vai sair do lugar. Tem sempre um lado que eu gosto de usar a espátula. A espátula sempre precisa ficar limpa para trabalhar com a textura, porque senão ele começa ali a secar. Então já tenho até uma maneira de trabalhar sempre limpando a espátula e colocando somente a massa que eu vou utilizar na hora. Preencha todo o stencil com a massa, porque a gente vai dar continuidade na sequência da aplicação do stencil, exatamente na continuidade dele. Então o lado esquerdo ele vai encaixar ali com o lado direito quando eu for dar a continuidade. Então eu posso preencher completamente essa aplicação, essa primeira levada aí.
Veja só o encaixe. E agora eu posso dar continuidade. Alguém pode me perguntar, eu só posso usar essa massa? Não, você pode utilizar massas diversas. Você pode utilizar grafiato, você pode utilizar a massa que você quiser experimentar, massa corrida. Mas existem massas que são melhores para trabalhar, para fazer a textura. Massa acrílica, você pode colorir, massa acrílica, enfim, você pode utilizar outras massas. Aqui eu estou utilizando a massa Texturicía, porque ela tem uma textura boa, ela tem as cores prontas e esse daqui também era um experimento que eu queria fazer com essa cor, com essa massa. Eu já tinha feito outras texturas antes, mas eu queria usar exatamente as cores da Texturicía nesse trabalho e ficou excelente. Eu recomendo para quem quiser copiar exatamente o que a gente está fazendo aqui, utilizar a massa da Texturicía. Mas não se limite, experimente. Alguém pode me perguntar também, Tiago, e como que eu faço com o teto? Como eu vou fazer quando eu encontrar o teto? Bom, o que eu costumo fazer, se o stencil ele não alcança ali a altura do teto, eu sobreponho a parte de baixo até ficar o mais próximo possível do teto. E na finalização eu dobro o stencil para poder alcançar o teto e faço até o limite do teto. Ou eu deixo uma faixa no teto sem fazer e fica ali um limite. Você pode deixar sem fazer e depois terminar com fita, né? Fazer o recurso da fita. Ali eu estiquei o máximo possível. Não foi fácil. Enquanto isso a gente sempre faz os registros da aplicação, tanto para a gente ver como ficou a aplicação e também para poder usar na divulgação. Agora sim eu faço os acabamentos, os refinos antes de fazer as próximas aplicações. Veja que os tijolos eles estão exatamente do mesmo tamanho. É muito mais real a aplicação quando os tijolos eles têm o mesmo tamanho. Essa é a vantagem de utilizar stencil. Quando você utiliza fita, pode ficar diferente o tamanho dos stencils, do tamanho do tijolinho, e isso acaba criando uma sensação falsa de tijolo. Agora a gente vai para os outros efeitos. Eu vou usar aqui Renascença e Camurça na cor café. Vou começar devagarzinho aqui para poder mostrar. Bom, com o pincel eu vou colorir de forma salpicada alguns tijolos. O que eu estou tentando simular? Quando existe a queima do tijolo, ele fica com um tijolo mais escuro do que o outro. Alguns tijolos eles têm uma queima muito mais forte. Então é isso que nós vamos simular aqui. E eu coloquei o stencil no lugar, ou seja, eu ganho tempo na hora de fazer a aplicação. Eu não fico me preocupando ali com contornar o tijolinho. Eu já vou fazendo a aplicação por cima do stencil, o que vai me ajudar a proteger os rejuntes do tijolo. Rapidamente eu já posso mudar o stencil de lugar. Claro, a massa já está seca, eu deixei ela secar 24 horas para começar a fazer esses detalhes de aplicação. Então eu posso sobrepor ali o stencil com a fita tranquilamente. Eu estou chamuscando também os outros tijolinhos para poder dar a sensação de queimado, e como ele tem a textura, ele dá uma sensação bem interessante. Veja onde aparece rachados, onde aparece todos os defeitos do tijolinho, que é o que dá o charme mesmo para o tijolinho. E cada tijolo, ele isoladamente sendo pintado, é o que cria o tijolo ser interessante. Também é uma vantagem de utilizar esse stencil. Em cada parte você pode pintar o tijolo de uma cor.
Da hora eu dou uma conferida para ver como é que está ficando a distribuição, qual tijolinho que eu devo pintar, para poder não ficar muito embolado aqueles que estão mais escuros. Agora vamos para a nossa última levada aqui. Bem salpicado, separando esses tijolos. E eu costumo colocar alguns escuros um do lado do outro, que cria uma sensação de empilhamento bem interessante. Agora vamos para a cor laranja, um reagente Cortem, também uma cor terrosa, o que vai ajudar a gente a dar uma clareada em alguns outros tijolinhos. Existem alguns tijolos que ele fica com a cor meio crua, e isso também é legal a gente mostrar. Então nós vamos colocar aqui alguns laranjas no meio, para poder ele dar a sensação de alguns tijolinhos que não tiveram a queima total, ficaram meio amarelados, meio laranjas. Eu posso ainda fazer uma intervenção naqueles outros que já estão pintados, fica bem interessante. Nós vamos fazer agora a sensação de 3D desse tijolinho utilizando o cimento queimado na cor concreto. Nós vamos usar uma brocha, um pouco de água, primeiramente para começar a fazer ali uma borda mais clara, o que vai fazer ele ressaltar da parede. Por enquanto os tijolinhos estão ali, parecendo tão colados, mas veja só nesse momento, na hora que a gente começa a colocar o concreto respingado somente nas bordas, ele começa a dar uma sensação de relevo. Eu escolho dois lados para poder fazer, na maioria dos tijolos, ou embaixo na direita, ou embaixo na esquerda, ou às vezes em cima. A Priscila sempre quer dar o retoque dela, e essa foi uma sugestão da Priscila, fazer essa borda. Ela tinha percebido que estava precisando de dar um ressalto. Ficou ótima essa sugestão dela. Agora, questão de produção. Eu fiz sempre primeiro as bordas de baixo e de cima, depois eu fui voltando fazendo as laterais. Então a gente sempre faz por área para poder tanto lembrar onde já fez e também para ganhar tempo, evitando deixar tudo muito igual também. Veja que o tijolinho ele vai ressaltando mesmo. De primeira, ali esse efeito ele parece muito forte, mas com o tempo ele vai sumindo. Você percebe, os de baixo eles já chegaram num tom mais clarinho do que a gente aplicou. Lembrando que ainda a gente vai fazer os intervalos no meio dos tijolos, somente com a massa no caso.
E para concluir o nosso efeito do tijolinho, nós vamos passar a textura concreto no intervalo dos tijolos. Como os tijolos ele tem aquele sobressalto, isso ajuda a gente a fazer a aplicação da massa no intervalo dos tijolos. Isso cria, a intenção agora é criar a sensação dos tijolos. E como tem a diferença, né, do fundo que a gente passou, que é um cinza mais escuro, em relação a essa massa, a gente vai ter ali também uma diferença bem interessante, o que vai apresentar uma realidade muito grande do tijolo. E sendo massa, a gente consegue também ter aquela sensação real de um tijolinho. Aqui eu estou utilizando uma espátula que ela é menor do que a altura do tijolo. Desde que ela seja menor do que a altura do tijolo, a gente consegue passar nas laterais e também na parte de baixo. Você pode também colocar a massa sobrepondo alguns tijolos também. Isso torna muito mais real. A Priscila passou a fazer alguns tijolos dessa forma, invadindo o tijolo, e isso, além de deixar diferente os tijolos, ele também começa a apresentar uma realidade maior. Veja que aqueles defeitos do trabalho de assentamento do tijolo, ele cria aquela realidade de alguns tijolos chamuscados pela massa. Então ali, para poder ganhar tempo, eu passei a fazer uma sequência entre os intervalos e depois chamuscar a massa. A Priscila aproveitou a espátula dela e fez alguns intervalos bem maiores em cima dos tijolos. Isso criou uma realidade bem interessante. Claro que essa parte ela é muito mais artística, então você pode ir ao seu gosto e ao gosto do que o seu cliente espera. Se o seu cliente ele não quer um tijolo tão demolição e mais somente um tijolo aparente, você pode deixar somente naquela etapa anterior. Se você quer deixar um tijolinho todos da mesma cor, sem muita intervenção,
pode ficar somente na primeira massa. Se você deseja um tijolo bem rústico, você pode tanto fazer até o final do que a gente fez, como avançar ainda mais, fazendo algumas intervenções até de tijolo quebrado, tijolo rachado. Então essa parte é muito mais artística, para que você pode fazer as intervenções conforme a necessidade do seu cliente ou conforme o seu gosto. Então, se você gostou dessa aplicação de pintura decorativa, do nosso tijolinho de demolição, então toda semana nós temos pinturas decorativas novas para apresentar aqui no canal. Então não deixe de se cadastrar no nosso canal, apertar o sininho para você não perder as notificações. Não deixe de ver os links que tem aqui abaixo desse vídeo, porque lá a gente tem o cadastro para o nosso canal do Telegram. No canal do Telegram a gente fala mais aprofundado sobre detalhes, materiais, ferramentas, processos e como você pode se tornar um profissional da pintura decorativa e ganhar dinheiro fazendo esse tipo de pintura decorativa utilizando o stencil e os materiais que a gente está utilizando aqui. Até a semana que vem, até o próximo vídeo e te espero no canal do Telegram.